A cultura do cancelamento não é algo novo. É que tá aí por causa do bafafá, da Carol Conká, do Lucas Penteado, do Big Brother Brasil, mas é algo que já existe há muito tempo. Afinal, é um crime e ele pode gerar uma indenização? Quer que desliga o monitor? Tá interferindo na luz? Não, pode desligar. Pera, que agora eu fiz cagada. Ao invés de suspender a tela, eu botei desligar. Tá desligado o PC? Você vai precisar usar. Tá reiniciando. 2 horas depois. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Como eu disse, a cultura do cancelamento, ela não é nova, com certeza te surpreendeu porque tá em alta agora, mas ela vem desde os primórdios, desde que o ser humano aprendeu a viver em sociedade. Tem alguns fatos ali que a gente pode exemplificar que ficam mais claros, como as bruxas de Salem. Os julgamentos de bruxas mais conhecidos ocorreram em Salem, Massachusetts, em 1692, após 2 meninas começarem a sofrer convulsões, contorções corporais e gritos descontrolados. O caso Escola Base. E de repente surge tudo aquilo e vem a população, o povo do bairro, insuflado por um delegado que fez todo o movimento. Até do Evandro de Guaratuba. Vale a pena vocês darem um Google aí para ver o que foi o caso, mas em todos eles foi sim uma cultura de cancelamento, seja pela própria Inquisição, em que a igreja acabou forçando lá uma consciência coletiva, como no caso da própria mídia criar essa cultura. Então vale a pena pesquisar sobre isso. E o que é a cultura do cancelamento? Para quem não sabe, é quando as pessoas, um grupo de pessoas ou uma pessoa que inicia é contrária a um pensamento de outrem, que na internet hoje em dia significa você deixar de seguir essa pessoa, cancelar ela nas redes sociais. Mas você, além de deixar de ouvir o que essa pessoa tem para dizer e acompanhar os pensamentos dela, você acaba propagando isso para o seu círculo social. E aí as pessoas combinam de todo mundo cancelar, fingir que ela não existe. E isso pode ser feito tanto com uma pessoa física, que perde ali o poder de fala, quanto uma pessoa jurídica, que acaba abalando a credibilidade, a lucratividade dessa empresa. E o problema começa quando, além de você expor aquilo que você pensa, você acaba ofendendo essa pessoa, acaba entrando até em alguns crimes, que é da injúria, difamação e calúnia. A gente tem vídeo no canal só sobre a diferença entre eles, e você acaba cometendo esses crimes e um erro não justifica o outro. Mas, antes de entender a fundo esse tópico, que é maravilhoso, esse vídeo ficou muito bom, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe, porque tem muita coisa boa por aí. Como tudo tem dois lados, a gente precisa ver o lado bom da cultura do cancelamento. Que ela foi, assim, ela era para ter sido usada somente naquelas questões em que a gente precisa expor, trazer à publicidade fatos e pessoas para o bem do interesse coletivo, ou para movimentações ambientais, questões sociais num todo, a fim ali de impedir costumes racistas, condutas discriminatórias, tudo aquilo que vai contra a nossa Constituição Federal. E aí vem o lado ruim da coisa, que é quando as pessoas abusam desse direito de liberdade de expressão ou de expor as coisas. Esse abuso acaba atingindo, ele sai ali do limite da liberdade de expressão e acaba atingindo o limite pessoal das outras pessoas. E a gente tá no momento da história que a gente passou por aquela fase de valorização da liberdade, a gente já conquistou isso. Em 2000, com o advento da internet, isso se tornou mais fácil ainda. A gente agora tá numa fase de valorização da dignidade da pessoa humana, porque tá tendo esses conflitos aí de limites, né? As pessoas não estão tendo mais limites daquilo que falam. Eu até gosto de citar a Lara Nesteru, que é uma influencer, ela é nutricionista. Eu gosto muito dos posicionamentos dela, que são fortes. E ela fala que quando você vê alguma coisa acontecer com outra pessoa, você deve meditar realmente sobre aquilo, criar a sua opinião, mas você não tem que ter a necessidade de expor
expor ela. A partir do momento que você identifica que aquilo não é condizente com a sua forma de pensar e você não concorda com aquilo, é só você formar sua opinião, tomar alguma atitude para interromper esse tipo de elo e pronto. Receba a informação, medite nela e acabou. Você não tem que ficar expondo o que você pensa, a não ser quando a sua opinião é pedida ou quando é para fazer o bem para alguém. É o que eu costumo falar. Agora não é Lara Nesturu, que é Tabata Guimarães. É o que eu costumo falar. Nem toda oportunidade é oportuna. Por isso, quando você tiver a oportunidade de expor o que você pensa, tome muito cuidado até onde vai a sua liberdade de expressão. Porque a partir do momento que ela atinge outra pessoa, ela ofende outra pessoa, aí a gente já tá cuidando de outros institutos de direitos fundamentais. E claro, eu não tô dizendo que você não tem que expor a sua opinião, a gente tá nessa fase de querer gritar o que a gente pensa por tanto tempo que a gente ficou calado, e realmente é útil, até pra questão, isso não envolve, por exemplo, quando você vai fazer uma crítica construtiva de uma conduta de um servidor público, né, do Estado, dos políticos e assim vai. Então, a partir do momento que você tá criticando, avaliando, expondo a sua opinião sobre aquilo, tudo bem. O problema é quando vira aquela fofoquinha. E essas fofocas, elas às vezes começam despretensiosas, mas no meio da internet hoje, nesse mundo virtual, muitas pessoas elas ganham dinheiro com visualizações, com seguidores, contratos com patrocinadores. A partir do momento que você dissemina uma ideia, você tem que ter muita segurança daquilo que você está falando, porque isso pode sim ocasionar que a pessoa perca contratos, encerre parcerias, deixe de ter os seguidores que geram renda para ela. Então não é só o abalo moral, não é só os danos morais que essa pessoa teria direito, mas também as perdas e danos que tudo aquilo ocasionou. E eu falo tomar cuidado porque a gente muitas vezes forma a nossa opinião por aquilo que a gente tá vendo, mas pode ter sido mostrado com uma forma descontextualizada, pode ter faltado alguns detalhezinhos que mudariam a sua opinião. Você vê o caso da escola base, por exemplo. A primeira manchete saiu no Jornal Nacional de 29 de março de 94, baseada em uma denúncia sobre possível abuso sexual de crianças de 4 anos de idade, que estaria acontecendo na escola base. Foi a mídia que acabou divulgando algumas suspeitas que ao final foram julgadas inocentes e acabou com a vida das pessoas que foram acusadas de pedofilia. Então tem que ter muito cuidado. Eu sei que o BBB mostra ali, se você tem pay-per-view, você vê 24 horas por dia, você tem a sua opinião, mas isso não significa que você pode usar ela para fazer mal a alguém. E tem uma outra coisa, você tem que pensar que um ser humano ele não é perfeito, a pessoa pode perceber que errou, ela pode querer se retratar, ela pode querer mudar. Eu jamais me enganaria, somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. E a partir do momento que algo entra na internet, gente, é um buraco sem fim. É muito difícil você resgatar, você conseguir anular isso que foi disseminado na mídia, nas redes sociais e assim vai. Então tome muito cuidado. É para isso que existe o judiciário. É por isso que essas pessoas que são ofendidas e sofrem esse tipo de coisa, procura a justiça, porque ela tenta reparar na medida do possível os danos que ela sofreu. E até o próprio judiciário, até os próprios processos, eles podem sim acabar sendo influenciados, eles acabam tendo uma tendência com aquela vozinha da mídia, do apelo público e desvirtua tudo. Foi o caso do Escola Base, foi o caso do Evandro. Então, gente, a opinião ela é muito valiosa, mas guarda pra si. Até mesmo um júri popular pode ser influenciado. Então só usa quando for para fazer o bem. Se nós mesmos, na história, escolhemos a nossa forma de Estado e quem pode julgar e punir é apenas o Estado, não cabe a você fazer isso. E o que eu quero com esse vídeo? Calar os brasileiros, dar razão para Carol Conká, justificar toda a cautela que o Big Brother teve com a saída dela? Não tem nada disso. Apenas reforçar, mais uma vez, porque eu já falei no caso do PC Siqueira e da Mariana Ferrer, que você não é ninguém para julgar os atos de outra pessoa desde que eles não atinjam você diretamente. E ainda que atinjam, cabe a um juiz que vai analisar todos os contextos, todos os ângulos e as provas e na maioria das vezes vai chegar a uma conclusão justa. Então, ao invés de levantar aí toda essa discussão, vamos cancelar a pessoa,
por que vocês não levantam a bandeira da solução? Levanta uma bandeirinha de movimento social em prol das pessoas que são discriminadas, contra atos racistas, questões de conscientização social. Eu já acompanhei de perto um autista que foi cancelado no meio dos cosplayers porque ele tinha uma conduta muito assim, ele abraçava, ele beijava e ele era grandão já, ele aparentava ser um adulto, foi taxado de tarado e, gente, ele era autista. Até as pessoas saberem disso e pra ele o mundo do cosplay era o mundo dele, acabou fazendo com que a doença dele piorasse. Então vamos ter um pouquinho de noção. É muito melhor do que disseminar ódio. Afinal, você tá difamando alguém que difamou outra pessoa, quem é você? Um erro justifica o outro? Você tá sendo igual a ela. E o que você acha de compartilhar esse vídeo com todo mundo que criticou essa situação toda e tem esse hábito da fofoca apimentada nas redes sociais? Além, é claro, de seguir a gente no Instagram, tanto no perfil pessoal como do canal, a gente tem dicas diárias para vocês por lá. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.